Uma das formas mais naturais que a gente tem de fazer uma interpretação de algo, de um fenômeno, é a relação de causa e consequência. Ou seja, uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. O nome que se dá a isso é casualística. Mas será que a gente pode aplicar a casualística para os processos históricos? É isso que vamos ver nesse vídeo. Eu sou o Bruno e você está no Clio História e Literatura. Sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Clio História e Literatura. Sejam muito bem-vindos. Se você está caindo de paraquedas nesse vídeo, se é a primeira vez que você está entrando num vídeo do Clio História e Literatura, pense em se inscrever aqui no canal. Clica aí no botão de se inscrever, ativa as notificações, é de graça, não custa nada e assim você ajuda aqui o canal a crescer. E se você já é inscrito, vê se o seu sininho está ativado, porque é só assim que o YouTube anda entregando de uma forma um pouco melhor os conteúdos de todos os criadores aqui da plataforma. Também queria pedir para você seguir o Clio nas redes sociais. Nós estamos no Twitter, Facebook, Instagram. As redes sociais estão aparecendo aqui em algum lugar. Também queria convidar vocês para entrar no nosso grupo de Telegram, onde a gente faz uma interação com os nossos seguidores, com quem é o público aqui do Clio. É uma forma direta que você tem de receber as nossas notificações, de receber os nossos conteúdos, além de interagir com os membros do coletivo que forma o Clio. Uma das formas mais comuns que a gente tem de enxergar a história é através da relação de causa e consequência. É só você pegar, por exemplo, o seu livro didático que você aprendeu lá na escola. O seu livro didático, provavelmente, ele mostrava que uma coisa gera outra, e essa coisa vai gerando outra, vai gerando outra, vai gerando outra, numa forma de que o processo histórico ele tem uma relação entre causa e consequência. E a consequência se torna a causa de um outro episódio, e etc. e tal. Ou seja, esse fluxo contínuo de causa e consequência seria o processo histórico. Mas a gente deve se perguntar, isso é de fato verdade? O processo histórico se resume a simplesmente uma relação de causas e consequências? Para isso, a gente precisa se perguntar, será que se um evento histórico fosse totalmente repetido das mesmas formas, pelas mesmas pessoas, ele se repetiria da mesma forma que ele aconteceu? Não sei. Vamos supor, se você tivesse todas as causas da Revolução Francesa para acontecer hoje de novo, na França, ela aconteceria do jeito que foi? Aí é que está a grande questão. A história não é feita de uma relação de causa e consequência. O processo histórico não é feito de uma relação de causa e consequência. E aqui a gente precisa separar duas coisas que são muito importantes. A história enquanto um coletivo de eventos do passado até o presente e a história que estuda o processo histórico. Dessa forma, a história mesmo, a história do coletivo de eventos passados, do passado até o presente, essa não apresenta uma relação de causa e consequência, porque ela é um processo caótico totalmente desordenado. Já a escrita da história, o estudo da história, a historiografia, como você queira chamar, essa sim precisa se apoiar dessas relações teórico-metodológicas para que a gente consiga traduzir para a escrita, para o papel, o que seja esse processo. Dessa forma, nós tentamos, como o nosso cérebro sempre faz, por conta de uma questão evolutiva, trazer ordem ao caos. O cérebro humano é muito potente em fazer esse tipo de relação. Basta você pensar que a gente consegue ver, por exemplo, imagens em nuvens que não tem forma nenhuma. O nosso cérebro ele precisa dar uma razão para aquilo, ele precisa dar uma forma para aquilo, porque nós não aceitamos o caos. Outro exemplo que a gente pode dar é a questão das teorias da conspiração. Uma pessoa só mudar o rumo da história, como foi o caso do assassinato do JFK, do John Kennedy, parece para nós muito caótico e muito aleatório. Porém, quando há uma causa muito grande, há uma correlação entre o tamanho dessa consequência para o tamanho da causa, aí nós nos sentimos melhor. A história
Por conta disso, o processo histórico, o processo de escrita da história, ele foi construído dessa forma. E isso foi construído desde lá do Vico, passando pelo historicismo, passando pelo próprio positivismo, passando pelos historiadores românticos, passando pela historiografia da Belle Époque, até a Escola dos Análises. Por que a Escola dos Análises ela rompe um pouco com isso? Porque ao pensar a história para além dos grandes nomes, para além dos grandes feitos, para além da diplomacia, né, você somente analisar os documentos escritos oficiais, é nesse sentido que a gente entende diplomacia em historiografia, ou é um dos sentidos que a diplomacia tem em historiografia, você acaba fazendo uma história que é muito mais temática, uma história que é muito mais transversal aos temas. Você tem um surgimento, a partir da segunda metade do século XX, outras formas de escreverem a história, que pegam a casualística e põem um pouco de lado. Quando você estuda, por exemplo, a história dos corpos, né, você estuda a história dos afetos, você estuda outras histórias, além da história dos grandes nomes e dos grandes feitos, você acaba diminuindo um pouco a relação da causa e consequência. Mas ainda há uma relação entre causa e consequência, pelo menos teleológica. O que isso significa? Nós somos uma consequência direto do que aconteceu no passado. Mas a gente é, de fato, uma consequência direta do que aconteceu no passado? E a resposta para isso é sim e não. Quê? Por que sim e não? Porque como a gente viu até aqui nesse vídeo, o processo histórico é extremamente caótico. São diversos elementos, são diversos fatores, são diversas reações humanas, são diversos cenários que se apresentam. Nós, de fato, somos filhos e filhas da Revolução Francesa. Mas, ao mesmo tempo, a Revolução Francesa não tem relevância nenhuma para nós aqui no Brasil. É por isso que o processo histórico é tão difícil da gente entender. Porque ao mesmo tempo que a Revolução Francesa possibilitou a ascensão da democracia liberal e a construção das repúblicas como nós entendemos hoje, o cenário no qual o Brasil de hoje, comparado com o cenário da Revolução Francesa, ou que ela pode nos ensinar, não tem nada de parecido. Nós nos descolamos totalmente por não termos o mesmo processo e a mesma construção histórica. O que eu quero dizer aqui é que é extremamente difícil estabelecer uma relação de causa e consequência quando a gente trata de história. Quando a gente trata da escrita da história, quando se trata dos processos históricos, essa é uma relação que é muito difícil de ser escrita. Eu, particularmente, não gosto de pensar a história simplesmente com uma relação de aconteceu tal coisa, então aconteceu tal coisa, e depois disso aconteceu aquilo. Essa história linear que basicamente narra esses feitos de causa e consequência. Eu prefiro muito mais histórias que são temáticas, histórias que são transversais, histórias que elas fazem essa ponte entre o passado e o presente como um positivo e um negativo, tanto do passado quanto do presente. Eu acho que é muito mais interessante para nós que estudamos a história. Então fica claro e evidente para a gente que essa relação de causa e consequência acaba trazendo uma diminuição do processo histórico, porque você só pega ele na superfície. Você facilita demais a apreensão do conhecimento histórico e também não cria o que Jörg Husen vai chamar de consciência histórica, que é o sentido de afastamento que a gente precisa ter em relação ao tempo. E aqui, se vocês me permitem, o legalfismo cultural, nós precisamos, além dessa consciência histórica, nós temos que ter uma consciência da duração da história, ou seja, das questões de afastamento. A história é feita de processos de longa, média e curta duração. A história também não tem botão de reset. Não é porque nós mudamos, por exemplo, um regime político que se apaga tudo dele automaticamente. Basta você pegar o exemplo aqui do Brasil em relação à redemocratização de 1985. Pensa bem, a ditadura militar de fato acabou no Brasil?
nós não temos nenhum traço da ditadura militar no Brasil. Pense na ação da PM no seu estado. Pense o jeito como a PM age no seu estado, ou o jeito como as investigações criminais, ou a relação com a oposição que nós temos até hoje. Será que ela não é um ranço? Será que ela não é um traço de longa duração da própria ditadura militar? E esses traços, será que não podem ser traçados ainda para um período lá da República Velha, no que foi chamado de coronelismo? Será que a gente não pode fazer toda essa relação? Ou seja, quando a gente trata com causa e consequência, a gente acaba esquecendo desses processos de distanciamento histórico, de distanciamento temporal, da consciência histórica e da consciência de duração do tempo histórico. Quando nós tratamos apenas com causa e consequência, nós estamos aprendendo basicamente história como rompimento. A história rompe e começa de novo, rompe e começa de novo, rompe e começa de novo. Só que a história não é feita assim. A história, como a nossa própria vida, ela é feita de rupturas e continuidades. Ela é feita de coisas que terminam, mas coisas que são perenes. Coisas que têm curta, média e longa duração. É preciso, sim, que a gente tenha consciência dessa multiplicidade de formas de se fazer a história, de se escrever a história e de entender a história. Era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa reflexão sobre a casualística na história. E o que você acha aí da casualística? Você acha que existe casualística? O que você acha que é a longa e a curta duração? O que você acha? Te convido a continuar o debate aqui na caixa de comentários. E se você quer que o Clio continue produzindo cada vez mais e melhores conteúdos, pense em apoiar o Clio. Disso você tem algumas formas muito básicas. A primeira é dando aquele joia, compartilhando esse vídeo, falando pro vovô, pra vovó, pra mamãe, pro papai, pro titio, pra titia, pra todo mundo que o Clio existe, que ele produz vídeo, produz podcast, produz texto. Indica pra todo mundo a gente aí, que aí você consegue fazer que a gente cresça e apareça. Outra forma que você tem de ajudar o Clio é através de financiamento coletivo. E para isso, você tem duas opções. A primeira é pelo PicPay. Entrando lá na plataforma em @Clio História e Literatura, se você tiver um dinheirinho sobrando, tiver um cashback que não vai te fazer falta, manda aqui pra gente. Qualquer R$1, R$2 nos ajuda muito a gente se manter no ar, a crescer a nossa produção e, quem sabe, até viver disso aqui. A segunda forma é uma forma mais comprometida, que é através do nosso financiamento coletivo lá no Catarse. Entrando em www.catarse.me/Clio, o link está aqui no izinho e na descrição, você consegue, a partir de R$5 por mês, ajudar esse coletivo de educadores a continuar produzindo conteúdo, a crescer e, quem sabe, fazer mais vídeo, fazer mais podcast, fazer mais texto, tudo aquilo que a gente adora fazer aqui. Então era isso, meus amores, um beijo para todos e todas. Fica aí um convite para continuar o debate, espalhe a palavra, etc, etc, etc. Beijão, até uma próxima e o resto é vida que segue.